Você já percebeu que muitas vezes nós queremos uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de rota? Nós achamos que essa mudança vai ser quando nós começarmos a subir, mas na maioria das vezes nós descobrimos que essas mudanças acontecem de fato quando nós descemos. Foi isso que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. O simples fato de Paulo ser jogado ao chão pelo Senhor estava demonstrando uma das maiores transformações que ele ia viver na vida dele, apontando para a verdade de que a humildade é o melhor caminho de nós vivermos mudanças extraordinárias para viver o sobrenatural na nossa vida. O apóstolo Paulo, carregado de tanto conhecimento, de tanta informação, carregado de um vasto leque de coisas que ele adquiriu em torno da sua vida, no próprio grupo que ele fazia parte, dos fariseus, que carregavam sobre eles essa importância do conhecimento, tanto da tradição da lei, quanto da influência que eles exerciam sobre as pessoas. Paulo, ao ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ao cair ao chão, ao ficar 3 dias cego, ao ser conduzido pelas pessoas pela mão, e para um homem chamado Ananias, diga-se de passagem, era um camponês, um discípulo de Jesus, que havia em Damasco, que vai receber a ordem para ir até ele e orar por ele. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15, quando ele fala: Senhor, mas eu ouvi muito sobre esse homem, ele tem perseguido, ele tem matado as pessoas. E o Senhor falou com ele: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Ali o Senhor estava demonstrando um processo, um propósito sobre a vida de Paulo no seu caminho e principalmente no seu coração, voltado para humildade. Ele ia aprender a se tornar um homem humilde. Diga-se de passagem que a humildade, ela não fala sobre a sua condição financeira, sobre o seu status, sobre o que você tem, sobre o quanto você tem. Isso não determina a nossa humildade. A humildade, ela está direcionada ao nosso coração, ao nosso interior. A humildade, ela está direcionada em reconhecer quem Deus é e nos colocarmos no nosso lugar, entendermos também quem nós não somos em relação ao Senhor. Então veja bem, quando Paulo ele vai escrever Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, aonde é um dos tratados mais lindos e mais profundos que nós temos em referência ao nosso Senhor Jesus, a sua trajetória, Paulo ele diz assim em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, falando de Jesus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, diante de todo esse processo que Jesus passou, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja bem que profundidade que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, porque de fato o tempo que ele passou do seu anonimato em Tarso, aprendendo nesse processo, aprendendo a ser forjado, preparado, ele aprendeu, diga-se de passagem, aquilo que torna as pessoas o que de fato faz sentido para a vida, torna as pessoas a serem humildes. E qual que é o exemplo dessa humildade? O exemplo dessa humildade é o que ele escreveu. O próprio Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, desceu, se fez homem. Na condição de homem, decidiu servir. Quando lá em João capítulo 13, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, ele também está demonstrando um ato de humildade. Aquilo era feito pelos escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Então Jesus também, ele demonstrou no seu caminho, e Paulo, aprendendo com Jesus, ele vai concluir também falando sobre humildade em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um ato de humildade, porque a humildade ela vai falar sobre 3 coisas sobre a nossa vida. Nós vamos a reconhecer quem Deus é e quem nós não somos,
E nós vamos entender que a humildade é você abrir mão do controle da sua vida e aprender a confiar no Senhor. E terceiro, a humildade é permitir que Deus opere em nós esse processo para nos usar. Então que essa reflexão alcance você e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.